E aí, galera do Guarda no Armário? E aí, galera que chegou até o Guarda no Armário graças a essa playlist Meu Primeiro Bullying. Tudo bom com vocês? Eu me chamo Samuel Gomes e eu também vou contar, junto com essa galera, esse meu processo durante a minha adolescência e infância, para que encoraje vocês também para falar sobre esse processo na vida de vocês. Eu nasci na periferia de São Paulo e durante a minha infância eu já tinha certeza da minha sexualidade. É como eu conto no meu livro. Com 4 anos eu já entendia que eu era diferente dos outros meninos, eu já entendia que eu gostava de meninos, né? Era aquele carinho, era aquela paixonite, aquela vontade de estar junto com os meus amiguinhos, mas eu não me aceitava. Eu era de uma família muito tradicional, eles eram evangélicos, eles são até hoje, eles são muito conservadores. Então, para esconder isso, eu não falava sobre o assunto, eu me segurava ao máximo para não dar nenhum estrejeito. Na escola tinha algumas pessoas que me zoavam e falavam de mim, mas porque eu não não jogava futebol, eu não queria brincar com os meninos de luta, eu nunca gostei dessas coisas, eu sempre fui mais ligado à música, à arte, as coisas que realmente me motivavam ali. Eu acredito que, como vocês podem ter visto também nos outros vídeos, muitos falaram sobre os bullies que sofreram na escola. Eu especificamente vou falar sobre um processo que eu passei dentro de casa, dentro da minha família. Eu tinha, eu acho que 7 anos. Todo domingo no quintal da minha avó, eram 5 casas dentro do mesmo quintal. No quintal da minha avó, eu morava lá de favor, né, junto com meus pais, era eu, meu pai, minha irmã e minha mãe, né? E no quintal tinha um monte de outras famílias lá. Todo domingo minha avó fazia um almoço, e juntava todo mundo e a gente comia lá num espaço que tinha dentro do quintal. A gente ficava brincando nas casas dos primos e cada um se identificava com uma brincadeira, cada um se identificava com uma particularidade com o que mais gostava. Eu gostava de brincar com as minhas primas, porque minhas primas gostavam de brincar, de pintar, de dançar, de interpretar. Para vocês terem uma ideia, eu acho que até por conta disso eu gostava mais desse lado de interpretar, do lúdico, do que os outros, os meus primos. Eu só fui ter televisão na minha casa com 7 anos de idade. Então eu brincava com minhas primas um pouco que eu assistia a televisão. Então eu brincava de novela, eu brincava de teatro. E nesse dia específico, meus primos estavam brincando de empinar pipa, que era costume na época, até hoje, nas férias, empina muito pipa. E um primo meu tinha acabado de ganhar um videogame, né? Então estavam divididos lá, nós éramos em quase 11 primos ali, dentro da mesma faixa etária. E fora todos os outros tios que estavam uns assistindo futebol, outros estavam no meio do espaço lá, assando carne. A casa estava cheia, né? O quintal estava cheio. E eu estava ali brincando com as minhas primas, com as brincadeiras que eu gostava. Num determinado momento, um primo meu que estava em cima da laje, ele estava empinando pipa e ele queria que eu fosse com ele empinar pipa, e eu não queria empinar pipa, ele queria que eu fosse jogar o videogame com meu outro primo. Eu não queria jogar videogame, não era uma coisa que eu queria fazer naquele momento. Eu estava feliz onde eu estava brincando com minhas primas e eu não me importava se elas eram meninas ou meninos, eu estava brincando. E no determinado momento, esse meu primo, de cima da laje, com a casa inteira cheia, começou a me chamar de Vera Verão. A Vera Verão, nos anos 90, era a única representação de um homem negro gay na televisão, né? Hoje eu entendo a importância dela. Merda, era meia hora pra coisar isso daqui e já coisou. Vamos lá. Hoje eu entendo a importância da Vera Verão, quanto que ela era revolucionária por estar onde ela estava e ocupando o lugar que ela ocupava. Mas naquela época eu não tinha essa consciência. Eu era uma criança que tinha muitos medos de ir para o inferno, que tinha muito medo das pessoas descobrirem a minha sexualidade, que tinha muito medo de perder o amor dos amigos e da família por conta de quem eu era, né? Tinha toda uma carga religiosa, uma carga de culpa que me fazia ser até recluso no meu cantinho. E o único momento que eu tinha para não pensar nisso era no momento que eu estava brincando. E escutar aquilo não foi legal para mim, né? Porque não era uma homenagem. Eles não estavam falando isso para homenagear ela. Na época, eu não tinha o cabelo dread, eu usava o cabelo raspado, porque era a forma como dentro da igreja eu era aceito, porque os negros lá não podiam usar dread, não podiam usar black, não podiam usar barba. Na época nem tinha barba, né? Mas eu usava o cabelo raspado, assim como meu pai. Então eles falaram, você está brincando com menina, você não é menino, então você é a Vera Verão. E começaram a me chamar, tudo, e meus tios que estavam em volta não me protegeram, minhas tias que estavam em volta não me protegeram, e eu fiquei muito mal.
e comecei a chorar e fui correndo até a minha casa, porque eram 5 casas e eu estava praticamente na última, num quadrado, e eu fui correndo chorando até a minha casa. Meu pai e minha mãe estavam dentro de casa naquele momento. Meu pai chegou e falou para mim: o que é que está acontecendo? E até me acalmar, minha mãe me segurando pela mão, assim, abaixou, ajoelhou para me fazer ficar calmo dentro da cozinha. E meu pai também dentro da cozinha. Eu olhei para ele e falei assim: estão me chamando de Vera Verão, né? E chorando, aos prantos. E eu achei que a reação do meu pai fosse me proteger, porque eu estava assustado, eu estava me sentindo envergonhado, eu estava humilhado, eu estava exposto ali, né? Eu nunca tinha falado sobre a minha sexualidade, nunca ninguém tinha visto nada, eu só estava brincando, era apenas uma brincadeira. E meu pai virou para mim e falou: você não é homem, não? Você tem que aprender a se defender. E isso já veio com uma faca no meu coração, eu fiquei muito chateado. Ele se vira para minha mãe e fala: esse menino é desse jeito, franguinho desse jeito, ele tá desse jeito por conta sua, você mima muito esse menino. Eu olhei para minha mãe sem reação, minha mãe falou algumas coisas para eles que hoje eu nem me recordo mais, mas ela me abraçou, eu fui pro quarto e eu não voltei mais para brincar. Alguns primos meus, os meus tios e até minha mãe que leram o meu livro, eles recordaram dessa situação ao ler o meu livro, mas eu nunca esqueci. E eu sei o quanto isso mexeu comigo, porque a imagem que a gente tinha naquela época do gay era muito estereotipado. E eu não queria ser um estereótipo, eu não queria ser mais um motivo de chacota. Além de ter todos os medos que a religião coloca em cima da gente por conta da nossa sexualidade, tem também o medo de ser visto como chacota, e isso mexeu muito comigo. Então, galera, esse foi meu primeiro bullying. Como eu falei pra vocês, tem muito mais coisa, tem muito mais momentos que a gente passa, mas eu convido vocês também a falarem a respeito disso, né? É importante ainda mais nesse dia. O próximo vídeo é do Adriano, do Dialoguei, e ele me contou que na infância dele chamavam ele de goiaba. No vídeo vocês vão entender o porquê. E se vocês ficaram curiosos, como eu também fiquei, assistam o próximo vídeo dessa playlist e entendam como que o Adriano viveu lá no Nordeste a questão do bullying, né? Por ser um homem, uma criança LGBT e por ter que enfrentar esse apelido que mexia tanto com ele. Então, não deixe de se inscrever nesse canal, não deixe de terminar de assistir essa playlist, porque pode te inspirar a falar sobre esse assunto. Comente o que você achou. Então, um beijão e espero vocês também aqui no Guarda no Armário comigo.